Olá, tudo bom, pessoal? Hoje eu vim realizar com vocês o trabalho de recuperação do terceiro bimestre. Então, vamos lá para o exercício número 1. Em uma empresa, os 3 melhores funcionários serão premiados e dividirão um valor de R$ 49.000, de forma inversamente proporcional ao número de vendas perdidas durante o ano. Sabendo que um funcionário que ficou em primeiro lugar perdeu 5 vendas, o que ficou em segundo, 20, e o que ficou em terceiro, 10 vendas, o valor recebido pelo funcionário que perdeu menos vendas é igual a. Bom, pessoal, então aqui o proprietário dessa empresa, né, vai dividir R$ 49.000 entre esses funcionários, proporcional ao número de vendas, inversamente proporcional ao número de vendas que cada um perdeu, tá? Aqui no enunciado só repara um detalhe, né? Que deve ter alguma regra extra que não está escrito aqui, porque o vendedor que perdeu mais vendas foi o segundo, que perdeu 20 vendas, e o terceiro perdeu 10. Teria que ter esse ser o segundo e esse ser o terceiro. O que não interfere no resultado, nos cálculos que vão ser realizados aqui agora, no objetivo da atividade, tá bom? Mas eu só queria fazer essa observação, porque há aqui um erro de ordem de classificação, né? Ou talvez o terceiro tenha cometido alguma falha, mas não está no enunciado, então a gente não pode levar em consideração, tá bom? De qualquer forma, o cálculo dá para ser realizado, então vamos começar. Quando nós temos grandezas inversamente proporcionais, nós devemos dividir a constante k, certo? Então, eu sei que se eu juntar o valor que o primeiro recebeu, mais o valor que o segundo recebeu, mais o valor que o terceiro recebeu, que a terceira pessoa recebeu, então esse aqui é o valor, eu sei que o total que todos eles irão receber é de R$ 49.000. Como são grandezas inversamente proporcionais, nós vamos dividir este valor pelo número que cada um pelo número de vendas que cada um perdeu. Então, este perdeu 5 vendas, este outro perdeu 20 vendas e este outro perdeu 10 vendas. Então, nós vamos agora ver qual vai ser o valor recebido pelo funcionário que perdeu menos vendas, ou seja, quer saber quem perdeu menos, quer saber esse daqui que foi o campeão, tá bom? Então, em primeiro lugar, foi aquele que perdeu 5 vendas, porque foi o que perdeu menos. Então, nós vamos descobrir este daqui. Para saber quanto ele recebeu, a gente precisa calcular a constante K e depois multiplicar, ou melhor, depois dividir por 5. Então, vamos lá. Primeiro passo. Aqui, pessoal, nós temos uma soma de frações. Então, para somar frações, vocês precisam ter todos os denominadores com o mesmo valor. Dessa forma, eu vou deixar todos os denominadores com um valor igual a 20, porque 20 é múltiplo de 5 e de 10 também. E aí, eu vou pensar qual número eu faço vezes 20, o resultado é vezes 5 e o resultado é igual a 20. Então, eu vou ver que é o número 4. Então, eu faço 5 vezes 4, porque 5 vezes 4 é igual a 20. Se eu multiplico o denominador, eu preciso multiplicar o numerador também, tá certo? Aqui, número que eu vou fazer vezes 10, o resultado é igual a 20, é o 2. Então, se eu multiplico denominador, eu multiplico o numerador também. Próximo passo, pessoal, aqui do outro lado da igualdade, eu também vou multiplicar. Então, se eu multiplico o numerador, aqui, como eu quero que seja igual a 20, então, eu vou multiplicar 1 vezes 20 para ser igual a 20. Se eu multiplico o denominador, eu multiplico o numerador por 20 também, tá certo? Então, vamos ver os valores que nós vamos ter aqui. 4 vezes K é igual a 4K. 5 vezes 4 é igual a 20. Mais o K sobre 20 que se mantém, mais 2 vezes K, que é igual a 2K, e 10 vezes 20, que vai 10 vezes 2, que vai ser igual a 20. Aí, eu vou colocar o sinalzinho de igual aqui e vou multiplicar esse outro membro aqui também. Então, ó, 1 vezes 20 é igual a 20. E aí, eu vou fazer 49.000 vezes 20. Então, eu reservo zeros para o final da conta. Então, eu não vou trabalhar com zero. Eu só vou fazer 2 vezes 49. Então, ó,
2 vezes 9 é igual a 18, vai 1. 2 vezes 4 é igual a 8, mais 1 é igual a 9. Aí, eu tenho 1, 2, 3, 4 zeros. Eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4 zeros. E agora, pessoal, 1, 2, 3, 4 zeros. E agora, pessoal, que todos os denominadores têm o mesmo valor, 20, 20, 20 e 20, é possível cancelar esses denominadores. Então, a gente corta os denominadores e agora nós vamos trabalhar apenas com os numeradores. Então, aqui eu vou ter 4 mais 1, 5, mais 2, 7. Então, 7K, que vai ser igual a 980 mil. O 7 que está multiplicando no primeiro membro da igualdade vai para o segundo membro dividindo. Então, K vai ser igual a 980 mil dividido por 7, tá? Realizando essa divisão de K, eu vou fazer a divisão na folha de rascunho, tá bom? Então, K vai ser igual a 980 mil dividido por 7. O resultado dessa divisão fica sendo 1 vezes 7, que é igual a 7. 9 tira 7, resta 2, abaixo 8. 4 vezes 7 é igual a 28, menos 28 resta 0. Aí, pessoal, eu tenho 1, 2, 3, 4 zeros aqui. E esses 4 zeros que estão aqui, eles vão ser resto e eles vão vir parar na chave, tá? Então, eu coloco aqui. Esses 4 zeros que sobraram, eles vêm para o resultado. 1, 2, 3, 4. Portanto, o resultado dessa divisão é igual a 140 mil. Muito bem, descobrimos o valor da constante K, porém, o que o exercício está perguntando é quanto esta pessoa que perdeu menos vendas, que perdeu 5 vendas, ganhou. Então, ele ganhou o total de K dividido por 5. Nesse caso, K é igual a 140 mil. Então, eu vou fazer 140 mil dividido por 5. Então, ó, no lugar da letra K, eu escrevi 140 mil. E o resultado dessa divisão será a resposta do exercício, certo? Então, agora eu vou fazer 140 mil dividido por 5. Vou fazer aqui na folhinha de rascunho. 140 mil dividido por 5. Número que eu faço vezes 5 chega mais próximo de 14, não passa, é o 2. 2 vezes 5 é igual a 10, resta 4. Abaixo 0. Número que eu faço vezes 5, o resultado é igual a 40, é o número 8. 8 vezes 5 é igual a 40, resta 0. E aí, sobrou aqui, ó, 1, 2, 3. Vou colocar 1, 2, 3 zeros na resposta. Portanto, a pessoa, né, que vendeu, que ficou em primeiro lugar, que vendeu esta quantidade aqui, vai receber a quantidade de 28 mil reais, resposta alternativa B, tá? Seguindo agora, exercício número 2. Um triângulo possui ângulos internos proporcionais ao número 3, 3 e 6. Então, o valor do seu maior ângulo é... Pessoal, se são números proporcionais, significa que nós vamos multiplicar a constante K para chegar no resultado. Então, juntando 3 vezes a constante K de um ângulo, mais 3 vezes a constante K de outro ângulo, mais 6 vezes a constante K de outro ângulo, eu vou ter o total de ângulos do triângulo. E já é de conhecimento prévio que um triângulo possui a soma dos seus ângulos internos. Então, os ângulos que tem na parte interna do triângulo, a soma de todos eles será sempre igual a 180 graus. Logo, este valor aqui será igual a 180 graus. Então, agora, calculando o valor de K. 3 mais 3, 6, mais 6, 12K, igual a 180. Logo, K vai ser igual a 180 dividido por 12. 180 dividido por 12, eu vou fazer na folhinha de... cabe aqui, eu vou fazer aqui. 180 dividido por 12. Então, 1 vezes 12 é igual a 12, vai restar 6, abaixo 0. Número que eu faço vezes 12, o resultado é igual a 60, é o 5. 5 vezes 12 é igual a 60, menos 60 resta 0. Portanto, K é igual a 15, certo? O que quer saber é o ângulo maior. Então, o maior de todos esses ângulos é esse que a gente tem 6 vezes o valor da constante K, ou seja, 6 vezes 15.
Logo, o ângulo maior vai ser igual a 6 vezes 5 é igual a 30, fica 0, sobe 3. 6 vezes 1 é igual a 6, mais 3 é igual a 9. O ângulo maior será igual a 90 graus. Próximo exercício número 3. Marque a alternativa que melhor define quando duas grandezas são inversamente proporcionais. Então, marque a alternativa que melhor define quando duas grandezas são inversamente proporcionais, né? Duas grandezas inversamente proporcionais, ela vai acontecer quando a gente tem as duas grandezas, uma grandeza aumenta e a outra diminui, ou quando uma diminui e a outra aumenta. No caso, são grandezas que têm sentidos opostos, certo? Então, tem sentidos diferentes. Duas grandezas A e B são inversamente proporcionais quando existe uma relação entre elas. E uma determinada situação que faz com que, na medida em que a grandeza A aumenta o seu valor, então aqui está falando que a grandeza A aumenta, a grandeza B também aumenta. Se as duas aumentam, significa que elas são diretamente proporcionais. Para ser inversamente, uma deveria aumentar e a outra diminuir. Então, como aqui está escrito aumente e aumenta, elas não podem ser resposta para esse exercício. Alternativa B. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando elas não possuem nenhuma relação. Ou seja, se uma grandeza aumentar o seu valor, a outra pode aumentá-lo ou diminuí-lo. Não, as grandezas têm que ter uma relação e essa relação inversa, quando uma aumenta, a outra diminui. Então, quando ela diz que não possuem nenhuma relação, está errado. E quando ela diz que tanto faz aumentar ou diminuir, não. Se uma aumentar, a outra vai ter que diminuir, obrigatoriamente. Vamos para C. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando, na medida em que o valor de uma aumenta, o valor da outra diminui. Exato, quando uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção. Um exemplo disso é a relação entre a velocidade e o tempo gasto num percurso fixo, né? Então, quanto mais rápido um carro anda para ir no mesmo lugar, ele vai chegar quanto maior for a velocidade, menos tempo ele vai levar para chegar. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Resposta correta, alternativa C. Eu vou realizar a leitura das outras só para a gente ver da outra, da alternativa D, só para a gente ver o erro que tem nela. Duas grandezas nunca serão inversamente proporcionais, pois existem grandezas diretamente proporcionais e grandezas que não se relacionam e não são improporcionais. Então, isso aqui tá errado, né? Lógico que existe duas grandezas inversamente proporcionais. Então, quando diz que não existe grandeza inversamente proporcional, esse exercício fica errado. Exercício 4 agora. Durante a pandemia de Covid-19, os cientistas buscaram sempre relacionar grandezas para compreender o melhor do fenômeno. Os estatísticos perceberam que existe uma relação entre as grandezas, número de vacinados e quantidade de casos graves. Como era de se esperar, com metade da população vacinada, o número de casos graves da doença caiu pela metade. Sabendo da eficácia da vacina, podemos afirmar que as grandezas citadas se relacionam de forma. Pessoal, então o que aconteceu na pandemia, né? Isso nós vivemos agora recentemente. Então, quanto maior foi o número de vacinados, então quanto mais pessoas foram vacinadas, a quantidade de casos graves diminuiu. Então, quando a quantidade de pessoas vacinadas aumentou, a quantidade de casos graves diminuiu. Então, nós temos duas grandezas que nós chamamos de grandezas inversamente proporcionais. Seguindo agora, exercício 5. Para contratar 3 máquinas que farão o preparo de vias rurais de um município, a prefeitura elaborou um edital que, entre outras cláusulas, previa: cada empresa interessada só pode cadastrar uma única máquina para concorrer ao edital. Então, essas máquinas aqui, cada uma delas são de uma empresa diferente. O total de recursos destinados para contratar o conjunto das 3 máquinas é de R$31 mil. O valor a ser pago a cada empresa será inversamente proporcional à idade de uso da máquina cadastrada pela empresa.
As 3 empresas vencedoras do edital cadastraram 3 máquinas. Então, as empresas vencedoras foram uma que cadastrou uma máquina de 3 anos, uma que cadastrou de 2 anos, uma máquina que cadastrou 3 anos e a outra que cadastrou 5 anos. Quanto receberá a empresa que cadastrou a máquina com maior idade de uso? Então, tá querendo saber aquela que tem 5 anos, certo? Então, o que é importante para vocês responderem esse exercício? É que aqui está escrito que essas grandezas são inversamente proporcionais. Então, nós vamos calcular o valor inverso, tá? Então, nós vamos dividir a constante K pela quantidade de tempo de uso. Então, eu vou fazer a quantidade K dividido por 2, mais a quantidade K dividido por 3, mais a quantidade K dividido por 5. Quando eu juntar todos esses valores aqui, de K por 2, mais K por 3, mais K dividido por 5, eu vou ter o valor total do edital, que é igual a 31 mil reais. E esse valor vai ser distribuído, esses 31 mil reais, entre essas empresas aqui. Então, quanto a empresa que contratou, que vai contratar essa máquina aqui, que vai prestar serviço com essa máquina, vai receber. Então, vamos fazer essa continha aqui. Então, primeiro, MMC, mínimo múltiplo comum, de 2, 3 e 5, é o 30, né? Nós temos aqui 3 números primos. Então, para saber o MMC, é só fazer 2 vezes 3, que é igual a 6, e 6 vezes 5, que é igual a 30. Então, eu vou colocar aqui 30 mais 30 mais 30. Então, o número que eu faço vezes 2 para o resultado ser igual a 30 é o 15. Se eu multiplico o denominador, eu multiplico o denominador também. Número que eu faço vezes 10 para o resultado ser igual a 30 é o 10. Então, se eu multiplico o denominador por 10, eu vou multiplicar o numerador por 10 também. Aqui, número que eu faço vezes 5, o resultado é igual a 30, é o 6. Então, se eu faço 5 vezes 6, eu faço K vezes 6 também. Esse valor que está sem denominador eu vou colocar, e também tem que ser igual a 30, né? Todos eles vão ficar igual a 30 dessa forma. Eu faço 1 vezes 30 para ter o resultado igual a 30, e 31 mil vezes 30 no numerador também. Se eu multiplico o denominador, eu preciso multiplicar o numerador. Então, os denominadores, 2 vezes 15 é igual a 30, 30, 30 e 30. Já coloquei todos aqui. Vou multiplicar os numeradores agora. 15 vezes K, 15K. 10 vezes K, 10K. 6 vezes K, 6K. 3 vezes 31 é igual a 93. E agora tem 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros. Muito bem, todos os denominadores já são iguais, têm o mesmo valor, então eu posso cancelar todos eles. E foi com o objetivo de cancelar que eu fiz a multiplicação, né? Que eu deixei todos eles iguais. E agora eu vou somar os numeradores. 15 mais 10, 25. 25 mais 6 é igual a 31K, que vai ser igual a 930 mil. Próximo passo agora, o 31 vai passar para o outro membro da igualdade dividindo. Então, eu vou ter 930 mil dividido por 31. Então, K vai ser igual a 930 mil dividido por 31. Dividindo esses valores, eu vou fazer aqui na folha de rascunho. Quem souber fazer mentalmente, quem quiser fazer mentalmente, na verdade, né? Pode fazer. Então, ó, 930 mil dividido por 31. Então, o número que eu faço vezes 31 e o resultado é igual a 93, é o número 3. 3 vezes 31 é igual a 93, resta 0. Aí, aqui na divisão, eu tenho, falta ainda, né, para baixar. 1, 2, 3, 4 zeros. Então, eu vou colocar esses 4 zeros aqui no resultado e eu tenho como resposta o valor de 30 mil. Portanto, K vai ser igual a 30 mil. Seguindo agora, gente, sabendo que K é igual a 30 mil, eu vou descobrir essa terceira empresa aqui, que tem uma máquina com 5 anos de uso. Então, eu pego K e divido por 5. Logo, eu vou pegar o 30 mil e vou dividir por 5.
E 30.000 dividido por 5, eu vou saber que K vai ser igual. Então, ó, 30 dividido por 5 é igual a 6. Eu tenho aqui 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3 zeros. Então, essa empresa que tem uma máquina com 5 anos de uso, que é a que tem a maior idade, ela vai receber R$ 6.000. Resposta alternativa B. Seguindo agora, exercício número 6, que fala assim: classifique cada uma das funções seguintes em crescente ou decrescente. Muito bem, pessoal. Para uma função ser considerada crescente, a gente tem que ter ax mais b igual a zero. Sendo que a, que é este valor aqui, que acompanha o x, tem que ser um valor positivo. Se eu tiver um valor com a negativo, então menos ax mais b, este valor aqui, se ele for negativo, a função será decrescente. Então, não precisa fazer cálculo, é só observar. Então, aqui, como 4 é um número positivo, eu sei que essa função é crescente. Aqui, como a é o valor menos 1, que é um número negativo, esta função é decrescente. No caso da última função, que é essa daqui, a gente vai precisar dar uma arrumadinha antes de determinar se ela é crescente ou decrescente. Então, primeiro, eu vou começar aplicando o quadrado da soma aqui. Então, nós fazemos quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é 2, mais o quadrado do segundo. Então, isso aqui, x mais 2, é esse desenvolvimento aqui. Vou colocar o sinal de menos que está aqui e vou abrir um parênteses. Por causa desse sinal de menos, eu preciso abrir o parênteses e vou desenvolver este aqui, que é o quadrado da diferença. Então, eu faço o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Dando sequência na resolução, eu vou ter aqui x ao quadrado mais 4x mais 4. Então, x ao quadrado, 2 vezes 2, 4x, 2 ao quadrado, 4. Aqui, eu vou tirar do parênteses. Então, aqui eu tenho mais x ao quadrado, vai sair menos x ao quadrado. Aqui, 2 vezes 1, isso aqui vai ser igual a menos 2x. E menos 2x, menos com menos, eu vou ter mais, então vai sair mais 2x. E aqui, 1 ao quadrado é igual a 1, mais 1, então menos com mais vai ser igual a menos 1. Conclusão, vamos ver como é que fica aqui, vamos somar os termos semelhantes. 1x ao quadrado menos 1x ao quadrado é igual a zero, cancela. 4 mais 2 vai ser igual a 6x. 4 menos 1 vai ser igual a mais 3. 4 menos 1 é igual a 3. Então, eu sei que y é igual a 6x mais 3. 6 é um valor positivo, então, essa função aqui será crescente. Vamos agora para o exercício número 7. Faça o estudo do sinal para cada uma das funções. Então, pessoal, aqui agora nós vamos ver quando nós vamos ter y maior que zero, quando nós vamos ter y menor do que zero e quando nós vamos ter y igual a zero. Então, quais serão os valores de x para que y seja maior, menor ou igual a zero? Para isso, vocês devem pegar a equação, que é essa daqui, x mais 45 e igualar a zero. Igualar a zero. Logo, x vai ser igual a menos 45. Então, vocês determinaram a raiz, o valor de zero, o valor que zero, essa função aqui em cima. Esse valor deve ser colocado num esboço de um gráfico. Então, vocês pegam a régua, faz uma linha, olha o sinal positivo. Quando o sinal é positivo, nós temos uma equação crescente, então, a inclinação do gráfico fica para o lado direito, deste jeito aqui. Então, lado direito, lado esquerdo, fica para o lado direito, porque é uma função crescente, porque esse valor de x é positivo. E aí, vocês marcam aqui o 45. Os valores que estiverem acima da linha x são os valores que têm a imagem positiva, que os valores são maiores do que zero. Os valores que estiverem abaixo dessa linha, que é a linha x, são os valores negativos, são os valores menores do que zero. Então, eu vou colocar
que x será maior do que zero quando x for maior do que menos 45. Os valores que estão para cá são valores maiores do que menos 45. E aí, nós temos um maisinho para cá. E ele vai ser negativo quando x for menor, então, os valores que são menores do que menos 45. E ele será igual a zero quando x for igual a menos 45. Certo? Seguindo agora, a alternativa B. Então, novamente, nós vamos determinar quando y é maior que zero, quando y é menor que zero ou quando y é igual a zero. Então, para quais valores de x nós teremos essas situações? Primeiro passo, vamos igualar a equação a zero. Então, menos 4x mais 32 igual a zero e vamos determinar o valor da raiz. Então, menos 4x vai ser igual a menos 32, vai para lá como mais 32. Então, x vai ser igual a menos 32 dividido por menos 4, logo, x será igual a 8 positivo. Muito bem, calculamos o valor da raiz, que é igual a 8. E agora, eu vou determinar o gráfico da função, certo? Como o a é negativo, a reta vai ser inclinada para a esquerda. Então, repare que ela tem a posição inversa dessa, porque aqui o valor de a é negativo, então, a gente fica desse jeito. E aí, eu terei os valores positivos para cima, e aqui os valores negativos ficaram para o lado de baixo. Aqui marca o número 8, que é o zero da função. Então, para quais valores eu vou ter y maior que zero? Então, são esses aqui. São os valores que estão para o lado esquerdo de 8. Logo, vão ser os valores menores. Então, quando x for menor do que 8, a função é crescente. Quando ele vai ser maior? Então, quando ele tiver os valores maiores. Então, quando x for maior que 8, então, quando x é maior que 8, eu tenho esses valores aqui, que são os valores negativos, estão abaixo da linha x. E, para ser igual a zero, x tem que ser igual a 8. Muito bem, pessoal. Seguindo agora, no exercício número 8, vocês precisavam fazer o seguinte: a partir dos valores a seguir, determine a lei de função, a lei da função. Então, a lei da função, pessoal, é como se fosse uma equaçãozinha como essas aqui, que vocês têm que determinar, que vocês têm que montar para fazer com que, ao substituir o valor de x, dê esse resultado em f de x. E aqui, gente, o que vocês tinham que perceber na hora de fazer essa lei da formação? Então, primeiro, f de x vai ser igual. Repara que aqui eu tenho o valor menos 3. Para você chegar no valor menos 3, vocês devem pensar um número que vocês vão fazer que, ao multiplicar, vocês têm o valor menos 1, ou menos 2, ou menos 3, e aí vai valer para todas as outras ideias, para todas as outras equações. Então, por que eu cheguei à conclusão que 2 vezes x menos 1 é essa função? Porque quando eu faço 2 vezes menos 1, então 2 vezes menos 1 é igual a menos 2, com menos 1 é igual a menos 3. Se eu pegar qualquer outro valor, por exemplo, o 2 e o 3, então, vou calcular f de 2. Então, eu faço 2 vezes 2 menos 1, como 2 vezes 2 é igual a 4, menos 1 eu vou ter o resultado igual a 3. Então, vocês têm que imaginar uma função, uma equação, que quando vocês façam a realização da substituição do x1, vocês encontrem uma imagem no x2, no f2, no caso, na imagem, né? Vocês encontrem uma imagem que seja o valor que vocês obtiveram com a substituição do x, tá bom? Agora, exercício número 9. Considere f uma função com domínio nos reais, tais que a lei de formação dessa função é dada por 5x menos 4, certo? Ou seja, y é igual a 5x menos 4. Monte uma tabela, então a tabela está aqui, eu vou montar essa tabela e vou construir um diagrama de flechas relacionando pelo menos 5 valores de x e y. Aqui tem 4 na linha, então eu coloquei 5 no enunciado, mas se fizer 4 já é o suficiente, tá bom? Então, aqui eu vou fazer o seguinte: menos 1, 0, 1 e 2. Lembrando que esses valores que eu atribuí para x aqui, quem determina sou eu, quem define sou eu, tá? Então, eu escolhi esses números e coloquei aqui. Vocês podem escolher de vocês também, tá certo? Então, eu vou calcular agora o valor de y para menos 1.
Então, quando eu tenho y igual a menos 1, eu faço que y é igual a 5 vezes. Então, no lugar de x, eu vou colocar menos 1, menos 4. Então, y vai ser igual a menos 5 com menos 4, que é igual a menos 9. Então, aqui agora eu vou colocar menos 9. Depois, se eu quero x igual a 0, então, eu vou fazer que y é igual a 5 vezes 0, menos 4. Então, y vai ser igual a 5 vezes 0 é igual a 0, y vai ser igual a menos 4. Então, aqui eu tenho o valor menos 4. Depois, próximo valor, eu vou fazer para y igual a 1. Então, eu faço 5 vezes 1 menos 4. Então, y vai ser igual a 5 menos 4, que é igual a 1. Então, eu coloco o valor 1 aqui. Agora, eu vou fazer para 2. Então, y é igual a 5 vezes 2 menos 4. Gente, lembrando que esse menos 4 foi em todos porque é da fórmula. Então, y vai ser igual a 10 menos 4, que será igual a 6. Preenchi a tabela, agora eu vou montar o diagrama de flechas. Vou chamar aqui de A, aqui de B. A é o domínio, B é a imagem contra domínio. Então, aqui eu vou ter valores de x, menos 1, 0, 1 e 2. Vou fazer uma bolinha assim para eu ligar com a imagem que vai estar do outro lado. Então, a imagem do outro lado, menos 9, menos 4, 1 e 6, ó. Menos 9, menos 4, 1 e 6. Eu escrevo aqui, vou fazer a bolinha, e aí eu vou pegar uma caneta colorida para ligar a flecha para ficar mais bonitinho. Então, o par 1 e menos 9, então eu vou ligar 1 com menos 9. O par 0 e 4, então eu vou ligar o 0 com 4. O par 1 e 1, então eu vou ligar 1 com 1. O par 2 e 6, então eu vou ligar 2 com 6. Bom, pessoal, agora eu vou encerrar a primeira parte da nossa videoaula de estudo e nós vamos continuar numa próxima aula, tá bom?